Shalom! Tudo bem? Deixa eu botar aqui eu mais próximo de vocês. Tá, aqui assim. Pronto, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo desta série sobre traduções e interpretações à luz do hebraico. Eu tô colocando um nome em cada vídeo, acho que eu vou colocar um nome diferente. Contanto que você entenda, então tudo bem. Isaías capítulo 1, versículo 1 ainda. Esse vídeo ainda é sobre o versículo 1. No vídeo número 1, eu falei sobre a palavra razão, que é uma ideia mais palpável do que subjetiva, uma ideia mais objetiva do que subjetiva, mais prática do que teórica. Mas tem uma situação em Isaías capítulo 1 que as pessoas não veem. Na verdade, aqui pra gente, confessa aí nos comentários depois. Confessa mesmo, seja sincero. Você já leu Isaías capítulo 1, versículo 1? Eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que eu não posso dar convicção assim, 100% de certeza, já leram Isaías 53. Eu acho que todo mundo já leu. Isaías 14, acho que sim. Isaías 11, sim. Mas pegar Isaías capítulo 1, versículo 1, tem certeza? Isaías capítulo 1, versículo 1 diz: visão sobre Judá e Jerusalém. Você sabe? Fala aqui nos comentários, você sabia que a profecia de Isaías é sobre isso? Ou você é uma daquelas pessoas assim, Isaías é um profeta, Isaías profetizou, a profecia de Isaías tal, sobre Judá e Jerusalém, tá? Judá e Jerusalém. Que ocorreu a Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você sabia que o livro de Isaías, não é ironizando não, você sabia que o livro de Isaías não está no meio do nada? O livro de Isaías não está no meio do nada, ele está num momento histórico. O momento histórico é Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você conhece a história de Uzias? Estava acontecendo alguma coisa lá na época de Uzias. Isaías está profetizando na época dele. Jotão, Acás, Ezequias. Estava acontecendo alguma coisa nos dias destes reis. E Isaías estava profetizando a respeito do que estava acontecendo lá na época deles, em relação a Judá e Jerusalém. Então, para você entender Isaías, você tem que ir, por exemplo, você tem que ir lá em 2 Crônicas, capítulo 26, para você entender o que estava acontecendo na época de Uzias. Você tem que ir lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 30 em diante, por exemplo. Você entendeu o que estava acontecendo na época de Jotão? 2 Reis, capítulo 16, versículo 1 em diante, para você entender o que estava acontecendo na época de Acás. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 em diante, para você entender o que estava acontecendo na época de Ezequias. Se você não fizer isso, a impressão que você tem é que Isaías, no meio do nada, estava falando alguma coisa para alguém, você não sabe quem era. Vai lá, tira um tempo. Lê 2 Reis, capítulo 15 em diante. Aí você vai ver, estava acontecendo isso e aquilo na época destes reis, e por isso Isaías estava falando. Então o que Isaías está falando aqui tem a ver com a época destes reis. E estes reis não eram reis do norte, eram reis do sul, Judá e Jerusalém. A ênfase do livro de Isaías é sobre Judá e Jerusalém, está escrito aí na sua escritura. Você pode não ter visto, mas está escrito. Mas Jartov, ele menciona Egito. Sim, menciona Egito. O que o Egito estava fazendo ou o que estava acontecendo no Egito
que influenciava Judá e Jerusalém. Esse é o contexto. Você pode pegar qualquer texto aqui e encaixá-lo em Judá e Jerusalém, em relação. Estava acontecendo alguma coisa na Babilônia. Sim, isso tem relação com Judá e Jerusalém. Estava acontecendo alguma coisa no Egito. Sim, isso tem a ver com, tem relação com Judá e Jerusalém. Esse é o contexto. Visão sobre Judá e Jerusalém que ocorreu a Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, os reis de Judá. Se você não pegar esse contexto, não adianta fazer curso de teologia. Você está fora do contexto. Entende? Então, quando aqueles reis estavam lá reinando, tinha um personagem lá, personagens, não era só ele, girando ali em torno deles e falando algumas coisas. E essas coisas alguém escreveu. E foi transformado em livro. Tinham rolos lá e alguém leu depois, né, na época dele, leu. Olha, vamos colocar aqui Daniel. Daniel estava lá em um determinado lugar e queria saber alguma coisa a respeito desses reis, o que estava acontecendo com esses reis na época deles. Então, Daniel poderia pegar o livro de Isaías, me traga o livro de Isaías. Eles trouxeram o livro de Isaías, o rolo do livro, o rolo de Isaías, e deu, rapaz, por isso que aconteceu essas coisas, por isso que eu estou aqui na Babilônia, porque olha o que Isaías falou, aqui em tal parte, tal, que não tinha capítulo nem versículo, que em tal parte ele falou isso aqui, rei da Babilônia, isso, agora eu entendi. Mas espera aí, a parte norte, por que foi para a Síria? Veja aí se tem alguma coisa aí em Isaías. Aí abriu o rolo de Isaías e tal. Rapaz, agora eu entendi. Percebeu? Então, se não fizermos a mesma coisa, não entenderemos a profecia. Não entenderemos. No vídeo de número 1, eu mostrei para vocês lá em Devarim, capítulo 18. Quando o profeta falar, aquilo tem que se cumprir. Aí você sabe que veio do Eterno. Então, se você vê alguma coisa, alguma profecia, qualquer que seja ela, no livro de Isaías, você tem que se perguntar, isso aconteceu? Porque para ele estar no rol dos profetas, é porque a profecia dele aconteceu. Senão não tem sentido. Tem algumas exceções, sim, mas a grosso modo, a profecia dele tem a ver com a época destes reis. Senão não tem sentido. Ele está numa época falando de uma coisa para... Então ele está... Isaías estava o quê? Doidão? Está acontecendo alguma coisa lá com Judá, Jerusalém, com esses 4 reis, com a Babilônia, a Síria, sei lá, Egito e outras situações. E ele está profetizando sobre algo que aconteceria, sabe-se lá quando? Qual o sentido disso? Para as pessoas que estavam lá. Um grande profeta falando sobre alguma coisa que não é deles, que não é da época deles. Então ele ficasse em casa escrevendo. Não, ele chega para o rei Acás e fala. Ele chega para Jotão e fala. Ele chega para Uzias e fala. Ele chega para Ezequias e fala. Então tem a ver com o povo na época. Tem a ver com a situação histórica da época. Senão não tem sentido. Então se você desvincular as profecias de Isaías da época dele, do momento histórico dele, do momento histórico dos reis, do momento histórico daquelas nações que estavam ao redor, obviamente você não vai entender a profecia ou entender completamente errado, completamente equivocado. Você vai continuar vendo e ouvindo as profecias de Isaías dentro do contexto. No próximo vídeo eu vou dar continuidade. E daqui em diante eu vou te dar uma bronca mesmo. Trate de colocar as profecias de Isaías dentro da, primeiro, Torá. Tá? Ele não pode falar nada fora da Torá. Aqui eu adiantei alguma coisa, mas tudo bem, é bônus. Nada fora. Segundo, dentro do contexto histórico dele e dos reis. E terceiro, tem alguma relação com Judá e Jerusalém.
Ah, não acredito. Ah, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Faça seu comentário. Ah, não gostei, não tem nada a ver, acho que o contexto não é esse, eu acho que você falou errado, eu acho que você está equivocado. Deixe seu comentário. Compartilhe. Um monte de gente lê esse livro. Compartilhe com esse monte de gente. Ajude o canal a crescer. Ajude o canal a ter outros recursos que o YouTube há de disponibilizar se você ajudar. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.